Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu preparei para vocês uma aula do capítulo 5 da Matemática 2, que vem falando sobre medidas de tendência central. Quais seriam essas medidas? Moda, média e mediana. É uma matéria fácil, mas é uma matéria muito importante, ela cai muito em concurso, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre isso no próximo vídeo? Vem comigo! Bom, eu coloquei aqui em cima para vocês média aritmética, moda e mediana. O conceito desses tópicos eu tenho lá no capítulo 5 da Matemática 2, tá? Eu coloquei um resumo e a melhor maneira de aprender isso é através de exemplos. Então, eu coloquei aqui um exemplo para você. Vamos ler. Obtenha a média aritmética, a moda e a mediana do conjunto dos valores abaixo. Então, eu tenho aqui um conjunto de valores. Eu vou marcar aqui para vocês, porque eu coloquei aqui, ó, atenção, ó. Vou envolver atenção. O que eu mando fazer primeiro? Vamos primeiro colocar os valores em ordem crescente. Que valores são esses? Os valores que eu dei acima, os números que eu dei acima. Então, eu vou primeiro colocar esses números aqui, ó, em ordem crescente. Sétimo ano, ordem crescente, do menor para o maior. Então, mesmo que o número estiver repetindo, eu vou repetir também, tá? Então, vamos lá. 2, 3, 3, 5, 9, 9, 9, 12, 20. Vamos para a média aritmética. Olha lá em cima o que a média aritmética está falando. Soma dos dados dividido pela quantidade. Então, eu vou pegar todos esses números aqui que eu coloquei em ordem crescente, tá vendo? Ó, e vou somar. Esses são os dados e vou somar. Então, 2 mais 3, mais 3, mais 5, mais 9, 9, 9, mais 12, mais 20. Quando eu somo todos esses valores, eu tenho o número 72. E lá em cima fala, ó, soma dos dados dividido pela quantidade. Que quantidade? Quantidade de algarismo. Então, quantos algarismos eu tenho? 9. Então, eu vou dividir por 9. 72 dividido por 9 dá 8. Muito fácil, né? Uma outra maneira de explicar a média aritmética é o que nós, professores, fazemos para tirar a média do aluno. Então, por exemplo, eu tenho duas avaliações. Eu tenho teste e eu tenho prova. Eu vou somar a nota do aluno, do teste e da prova, e vou dividir por 2, porque é a quantidade de avaliações que o aluno fez. Muito fácil, né? Então, vamos para a moda. Olha o que a moda está falando lá em cima, ó. Dado que mais se repete. Então, eu vou olhar nessa sequência que eu organizei em ordem crescente e vou ver qual o número que mais se repete. Quem está se repetindo? O 9. Eu tenho 9 3 vezes. Então, a minha moda é o número 9. Muito fácil, né? Vamos lá. Embaixo eu coloquei. E se porventura aparecer para mim mais de um número se repetindo? Então, se eu tiver, por exemplo, 2 números se repetindo, eu vou ter 2 modas. Nesse caso, eu chamo de bimodal. 3 números, trimodal. E se eu não tiver número nenhum se repetindo? Então, se aparecer uma sequência numérica de números consecutivos, ou seja, um atrás do outro, eu não tenho número se repetindo, não possuo moda. Se eu não possuo moda, eu tenho amodal. Muito fácil, né? Então, vamos para o próximo vídeo. Vem comigo. E aqui está a mediana, dados que ocupam a posição central. Então, eu trouxe aqui, ó, os números que nós já tínhamos organizado em ordem crescente, coloquei aqui de novo. Então, o que fala a mediana? É o algarismo que está no meio, que ocupa a posição central. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho 9 algarismos. Se eu separar 4 algarismos para a esquerda, 4 algarismos para a direita. Quem ficou no meio? Ó, eu marquei aqui para vocês o 9. Então, quem é a mediana nessa sequência de dados? O número 9, pois é o algarismo que está na posição central. Tranquilo, né? Ok. Só que aqui embaixo eu coloquei uma observação, né? E quando o conjunto de elementos for par? Eu dei um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, vou sublinhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Eu vou separar 2 para a esquerda e separo 2 para a direita. Mas olha o que aconteceu. Eu fiquei com 2 algarismos no meio, bem no centro. E aí, quem é a mediana nesse caso? Então, a mediana nesse caso é a média aritmética.
Nós acabamos de aprender. Como é que eu calculo a média aritmética? Eu somo os valores e divido pela quantidade. Então, eu botei aqui embaixo, ó, vou envolver. Eu somei 6 mais 4 dividido por 2, 5. Muito fácil, né? Vamos para o próximo. Vem comigo para o próximo vídeo. Bom, aqui eu estou apresentando a média aritmética ponderada. É um outro tipo de média aritmética. Eu vou ler e depois eu vou explicar através de exemplo. É calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Vamos entender melhor através do exemplo? Vamos ler? Pedro, ao prestar um concurso público, realizou 3 provas para testar seus conhecimentos. A primeira prova de português tinha peso 1. A segunda prova de conhecimentos gerais tinha peso 2. E a terceira prova de matemática tinha peso 3. Sabendo que as notas de Pedro foram, respectivamente, 65, 78, 82. Calcule a média final de suas notas. Então, vamos lá. O que lá em cima está falando? Eu vou multiplicar cada valor do conjunto pelo peso. Então, qual foi a primeira nota? 65. Qual foi o peso dessa nota? 1. 65 vezes 1. Qual foi a segunda nota? 78. E o peso dela? 2. 78 vezes 2. Qual foi a terceira nota? 82. Qual foi o peso? 3. Então, 82 vezes 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Peso 1, peso 2 e peso 3. Ao somar, eu encontrei 6. E agora eu vou fazer uma conta normal. 467 dividido por 6. Tá aí o resultado final, a média aritmética ponderada. Muito fácil, né? Bom, com essa explicação, eu já consigo fazer os exercícios do capítulo 5 da Matemática 2. Então, vamos combinar o seguinte, vamos pegar o livro e vamos tentar fazer os exercícios. Vocês têm acesso lá no portal do gabarito. Não utilize o gabarito nesse primeiro momento. Tenta fazer os exercícios. Só dessa maneira que você vai saber se realmente você entendeu ou não. Faça tudo, depois você vai lá e utilize o gabarito como auxílio para ver o que você acertou e realmente aquelas questões que você não conseguiu desenvolver, você vai dar uma olhada no gabarito. Combinado desta forma? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.